Boa noite, estamos começando mais um programa Literatura Local, essa parceria da TV Câmara com a Academia Passo Fundense de Letras. Nesta noite nós vamos entrevistar o médico, escritor e psiquiatra Jorge Alberto Salton, que está lançando mais um livro, um romance, o seu último romance, A Noite das Tartarugas. Boa noite, Jorge. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer. Para mim é uma satisfação estar aqui, especialmente sendo entrevistado pelo Júlio, que é sem dúvida um dos melhores poetas que Passo Fundo já produziu. Muito obrigado. Basta ler o último livro que você lançou agora. Muito obrigado. Fico lisonjeado, sobretudo vindo de você, que para mim foi a pessoa que me despertou a escrita, né? Eu lembro muito bem de uma conversa que nós tivemos no caixa do banco, em que eu perguntei para você, né, como é que tu tinha começado, e você me deu aquele depoimento, que foi o clique que despertou a criação, né, que você tinha esperado até os 40 anos, sempre teve vontade de escrever, e aí esperou até os 40 anos, e aí você disse, é agora ou nunca, né? Uhum. E eu, na época, com 27 anos, eu disse, por que esperar até lá? Esperar até lá. É os famosos insights, sim, né? É. Aí até eu brinco, né? Eu disse, não é à toa que essa sacada tenha vindo de um médico psiquiatra, né? Talvez ele soube despertar lá dentro de mim o que estava me travando. Mas, Jorge, o livro que estás lançando, que lançaste há pouco tempo, e é bastante recente, A Noite das Tartarugas, para mim foi uma agradável surpresa, porque eu identifico na tua escrita uma estabilização, uma serenidade, uma tranquilidade na tua escrita, em narrar, contar uma história sem atropelo, com serenidade, com domínio técnico, né? E trazendo esse tema desse personagem que é um bolsista nos Estados Unidos e que por ocasião de um atentado terrorista que teve, praticado por um estrangeiro, vê-se de repente com a bolsa de alimentação e de estadia cortada. E aí ele tem que lidar com a adversidade da xenofobia, as dificuldades financeiras e estar em um país estrangeiro. Como é que surgiu a tua ideia de tratar desse tema? Foi por conta da era Trump, dessa xenofobia, aliás, que nós estamos vivendo no mundo como um todo hoje em dia? Acontece comigo assim, Júlio. Me vem um sentimento dentro de mim, que me parece um sentimento importante no momento, né? E claro que esse sentimento ele reflete dentro de mim o que está ocorrendo em torno, né? Então o sentimento veio esse, sim. Como é que uma pessoa que está enfrentando agressões psicológicas, né? Como é que ela vai lidar com isso? Como é que ela vai, o sofrimento que ela vai ter? Qual é as saídas que ela vai ter? Sim. E a partir daí eu construí um personagem que era um brasileiro, né, de uma origem sofrida, né, e que tem essa oportunidade, por méritos dele, de fazer uma experiência, de fazer uma faculdade nos Estados Unidos. E, à medida que eu fui pensando nesse personagem, aconteceu a eleição do Trump. E aí, então, eu aproveitei, né, e inseri nesse contexto atual. Né? Então, eu diria que esse livro, poderíamos dizer que é um estudo de caso ficcional de uma pessoa que está buscando estratégias para enfrentar agressões psicológicas. Né? Eu achei interessante a abordagem que tu deste ao personagem, porque, embora ele pareça um ser dotado de uma capacidade extraordinária de enfrentar as adversidades, mas, na verdade, ele tem razões e fundamentos e ele encontra em si essas razões, esses fundamentos, pela criação que ele teve, que ele foi criado numa vila, sob os cuidados de um avô, que praticamente o adota, né?
e o protege dessa violência e tudo, e que ele acaba desenvolvendo essa... Quer dizer, ele luta contra a violência já desde a infância, praticamente, né? Exatamente. Contra a rejeição, contra um ambiente hostil. Então não é de todo desavazoado que esse personagem, numa situação semelhante na idade adulta, ele encontre novamente forças para fazer frente a essas agressões. Eu achei muito interessante essa abordagem por conta dessa capacidade desse personagem em reagir, né, a essas agressões. A ideia que eu tenho é essa, né, Ju, que na vida adulta, quando nós enfrentamos essas agressões psicológicas, e nós enfrentamos isso no dia a dia, e às vezes nós produzimos também agressões psicológicas, às vezes sem se dar conta até, né? E nós vamos lidar com isso dependendo do nosso ativo biográfico, né? Dependendo dos recursos que nós fomos internalizando, até sem se dar conta. Sim. Na infância e na adolescência. Mas o personagem, o que eu queria focalizar é que ele encara a maldade, na verdade, dos outros quase como um fenômeno natural. E ele não se abate perante essa... Como você não faz sentido você se revoltar contra a chuva, contra um dia de calor, contra fenômenos da natureza, enfim, né? Mas eu te pergunto, esse modo de encarar um fenômeno que é cultural, que é a maldade, né, que é cultural, não torna as pessoas frias e resignadas a uma situação que talvez elas possam mudar? O personagem, né, como ele estava inserido num contexto assim, para sobreviver a esse contexto, ele passa a encarar isso como um fenômeno natural. E isso acontece com todos nós, né? Por exemplo, se nós vivemos num ambiente que neva, eu não posso ficar irritado com a cada nevada, né? Eu vou gastar uma energia mental enorme. Sim. Eu tenho que entender que a neve é um fenômeno natural e eu vou me adaptar a ele. Assim nas culturas, né, que nós vivemos, né? Digamos, a cultura gaúcha aqui, ela tem um lado positivo de estímulo, de luta, de força, mas também ela trazia, felizmente está mudando, aquela cultura machista, pesada, né? Sim. E inserido nesse contexto, a pessoa parece que a vida é assim. Né? E o maltrato com os animais, e exatamente, né, toda uma cultura que tem esse... Mas aí que eu me refiro, no sentido de que essa cultura, como fenômeno cultural, como fenômeno humano, pode ser mudada, né? Pode. No caso do personagem, por exemplo, ele, quando era pequeno, 3, 4 anos, ele dormia com um caminhãozinho de ferro embaixo do travesseiro. Porque ele, assim que ele acordava, ele ia encontrar meninos maiores, né? E era o jeito dele se defender. É o amuleto dele. É o amuleto. Parece que a vida era assim para ele, né? Claro que depois, ou nós, digamos, que estamos de fora disso, nós podemos fazer e devemos fazer esse trabalho, devemos ficar indignados com isso, né? A única maneira de mudar a cultura é frente a essa indignação, é tu estranhar, tu não achar isso natural. Ao contrário, tu estranhar isso. Exato. E tu fazer a crítica disso. Como, de certa forma, nós fazemos, nós estamos fazendo agora aqui também, né? Exato. Então, o livro ele vai provocar exatamente esse questionamento. Precisamos mudar essa cultura, né? Mas o personagem, para sobreviver dentro dessa cultura, é melhor que ele encare isso como um fenômeno natural. Naquela circunstância, num país estranho, né? Ele não tinha muita outra opção a não ser encarar aquilo de forma como natural e encontrar em si como sobreviver àquela situação. Mas ele também luta contra a sua própria violência interna, né? Que como ele foi criado nesse ambiente, inclusive é interessante porque o personagem, durante todo o desenrolar do livro, ele é bastante sereno, bastante tranquilo, luta, ele lida muito bem com as agressões sofridas. Mas por ocasião de uma situação extrema em que ele teve que lutar contra agressores, que eram sequestradores, inclusive de crianças,
e o ameaçava, parece que a fera se revela. Ele era um personagem assim que ele tinha duas opções na vida, né? Ou ele lidar com a vida através da razão, do pensamento, da cultura, do conhecimento, que inclusive ele teve essa felicidade de ter uma pessoa que criou ele, que ele chamava de avô, que levou ele a esta ilha, assim, esta ilha cultural, né? Ou ele partia para a violência, para a qual ele também estava preparado, né? Ele tenta, de todas as maneiras, lidar de uma maneira racional, não violenta. Mas nós vamos ver momentos em que esta fera que está dentro dele vence ele, né? Tem momentos em que ele é derrotado para isso. E aí também toca essa questão, não é, Júlio? Como é importante, assim, para as crianças, os adolescentes e para nós adultos, né? O envolvimento com a cultura, com qualquer manifestação da cultura. Né? Porque isso nos dá um anteparo enorme, nos dá recursos mentais enormes, né? Para nós nos tornarmos pessoas civilizadas, que conseguimos lidar com as desavenças da vida sem partir para a violência primitiva. Você né? tem recursos mentais para fazer frente àquelas dificuldades, né, que a vida impõe. E o personagem revela bem isso, né, porque ele tem nessa figura do avô, né, que é um avô, na verdade, adotivo, que o tira as suas referências como defesa. Esse personagem, o avô, tu fazes um agradecimento ao teu avô materno como teu primeiro leitor. É uma homenagem que tu presta ao... eu tenho um sentimento de gratidão. Aliás, o outro tema que o livro toca, né, Júlio, é o sentimento de gratidão. Porque o personagem, ele é grato às pessoas que instrumentalizaram ele na infância e na adolescência, para agora ele poder enfrentar o mundo, né? Ele sair da ilha e ir para o continente, né? Enfrentar o mundo. Depois nós vemos que ele tem recuos, né? Ele volta para uma ilha, enfim. Mas ele tem esse sentimento de gratidão. E eu, no caso, com o meu avô materno, que se chamava Armando Andes, ele foi uma pessoa que me incentivou muito, assim, ao natural, pela convivência com ele, ao mundo das letras, né? Eu tenho certeza que eu sou um leitor e um escritor hoje, muito graças a ele, né? Na verdade, o que a gente observa é que as pessoas mais velhas, os mestres, na verdade, a grande habilidade deles é despertar o que a gente já tem. Né? Exatamente. Provavelmente você já tinha esse pendor para as letras. Claro. E o que ele teve a habilidade foi de perceber isso e dar desenvolvimento a isso. Jorge, Noite das Tartarugas, né? Somos todos nós tartarugas que precisamos de ajuda para sairmos do ninho, atravessarmos a praia e chegarmos ao grande mar, ao grande oceano da existência? Sem dúvida, a metáfora acaba sendo esta, né? Que o leitor vai perceber melhor isso no segundo capítulo, no final do livro. No final, né? do livro. E como todos nós precisamos dessa ajuda inicial. Aliás, o livro ele faz parte também desse projeto Tamar, quer dizer, faz parte. Ele foi incorporado pelo projeto Tamar, ele tem lá nas lojas da Tamar, né? Sim. Que é esse projeto aqui do Brasil de proteção, defesa, né? das tartarugas marinhas, né? Né? Que é um trabalho magnífico. Né? E então, sem dúvida, nós também somos pequenas tartarugas, né? Que à medida que nós vamos recebendo ajuda, né? E à medida que nós vamos incorporando dentro de nós essas habilidades, nós conseguimos entrar no mar aí, quem sabe viver tantos anos como as tartarugas, algumas, e até o fantástico que a gente centenárias, vê, né? Algumas centenárias, né? E de milhares de tartarugas no início da vida sobrevive uma, duas, né? Então é muito interessante esse projeto Tamar aí, né? Mas nós chegamos ao final do primeiro bloco e nós vamos para um breve intervalo. No retorno a gente retoma a conversa com o escritor, médico, psiquiatra Jorge Salton.
Estamos retornando com o programa, então, Literatura Local, essa parceria da TV Câmara com a Academia Passo Fundense de Letras. E nessa noite nós estamos entrevistando o médico, psiquiatra e escritor Jorge Alberto Salton, que recentemente lançou o seu novo romance, A Noite das Tartarugas. Jorge, nós conversávamos no intervalo a respeito da violência, né? Como algumas pessoas crescem num meio violento e umas conseguem superar esse fenômeno da violência em suas vidas, né? Não reproduzir isso, e outras acabam se tornando vítimas desse condicionamento, vamos dizer assim. E tu referiste, né, que a pedra de toque disso é a capacidade empática, empatia. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, até para a gente... Sem dúvida. A empatia é um fenômeno que vem sendo estudado de uns anos para cá e até começou com italianos, né, realizando pesquisas. E hoje a gente sabe que no nosso lobo pré-frontal existem neurônios chamados neurônios espelhos que nos dão a condição da gente fazer esse processo de vai e vem. Quer dizer, de eu ir até a outra pessoa, né? E retornar. Colocar no lugar dela. Colocar no lugar dela e retornar. É como se funcionasse assim, Júlio. Nós temos a capacidade de perceber o cenário que nós estamos inseridos. Certo. Né? A gente até entende melhor esse fenômeno na ausência dele. Por exemplo, quando nós estamos anestesiados ou dormindo, né? Os neurônios responsáveis pelo que a gente chama de consciência, eles estão desativados. Quando a gente abre os olhos, acorda, esses neurônios começam a funcionar. E o que acontece daí? Aí nós percebemos o cenário, né? Por exemplo, nós aqui estamos nesse estúdio, né? Mas até aí o nosso cérebro está igual ao de um passarinho. O passarinho, quando acorda, ele percebe o cenário. Um cachorro, um cavalo, ele acorda e percebe o cenário. Está no mesmo nível de consciência. Mesmo nível de consciência. A diferença começa nos chimpanzés. O chimpanzé, além de perceber o cenário, ele percebe ele no cenário. Tanto é que o chimpanzé se reconhece no espelho. O selfie. O eu, o self. Olha, que nem nós percebemos. Eu percebo o cenário, mas percebo que eu estou aqui no cenário. Estou inserido nesse cenário. Eu tenho uma noção do eu, do self, do ego, da alma, como nós quisermos dar o nome, né? Mas o que acontece? Alguns de nós, frente ao cenário, nós ficamos como uma estátua, parado, só no nosso eu. Eu só fico no meu lugar aqui. Eu não tenho capacidade de fazer esse deslocamento mental dentro do cenário, né? De me deslocar até a pessoa que está nos filmando, né? E deduzir, imaginar como é que ele está se sentindo, né? Certo. Eu não tenho essa capacidade, eu fico só no eu não circulo no cenário. Esses neurônios é que nos permitem circular no cenário. São chamados neurônios espelhos? Neurônios espelho. Então o fenômeno que ocorre é assim, alguns de nós nascem sem esses neurônios funcionando. Essas pessoas daí nunca vão conseguir fazer esse vai e vem, ou seja, nunca elas vão conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, sentir o que ela sente, né? Vão ficar sempre como uma estátua parada no seu eu, frente ao cenário. E isso não se desenvolve, Jorge? Bom, se a pessoa nasce com esses neurônios ativos, né, o meio vai ajudar ela a desenvolver mais ou menos. Isso. O personagem que eu coloco, o Christopher, ele encontra em algumas pessoas essa capacidade de empatia, né? No próprio pai dele, que tem um fim complicado, né? E especialmente nessa pessoa que cria ele. Então, ele tendo já dentro dele os neurônios espelhos ativos, convivendo com esse avô que tinha uma grande capacidade de empatia, ele vai desenvolvendo a empatia. E aí, quando ele se torna adulto, ele tem facilidade para se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo.
Até porque, não só porque ele tem empatia, mas porque ele passou por isso. Porque ele teve uma experiência, né, cultural de desenvolvimento dessa empatia. Isso. Agora, aquelas pessoas, ou seja, uma pessoa assim sai de um ambiente violento e passa a combater a violência. Certo. Ele é um defensor das vítimas da violência. Já aquela pessoa que não tem a empatia, ela não conseguiu fazer esse movimento de se colocar no lugar dos outros, e se ela sai num ambiente violento, sim, ela se torna violenta. Inclusive, vocês lançaram há pouco tempo também um livro que é justamente o Vai e Vem, né? Exatamente. Uma parceria com o Pablo Moreno e o Ademir Siestra também, exatamente, né? Que trata justamente da questão do bullying, do mobbing, né? Isso. É uma edição muito boa. É um livro que está nas livrarias, né, à disposição. Sim. Se chama Vai e Vem. Vai e Vem, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, pode consultar. Falavas também sobre a gratidão, né? Que também é um outro sentimento, outro fenômeno que perpassa o livro, né? A gratidão. Que nós temos a tendência de sentir mais gratidão, acho que isso até é meio natural, pelo ato desinteressado. Daquela pessoa que fez algo por você, que você não esperava e que estava fora também da alçada da pessoa, né? Que é um pouquinho que eu acho que o personagem sente pelo avô, né? Exato. Que na verdade não é um avô de sangue, praticamente o adota, né? E o salva daquele mundo em que eles viviam. Nós temos que fazer um registro, eu acho que inevitável, também, da parceria que tu estabeleceu com o Isaías Klein, que é o ilustrador. Exato. As ilustrações são todas com a bico de caneta, né? Uma caneta esferográfica Bic. Caneta esferográfica Bic, você vê. O ilustrador, começando pela capa, né? Nós temos uma ilustração que o artista não precisa muito, uma caneta esferográfica Bic e uma folha de papel, e ele faz essa maravilha, né? Temos outras ilustrações internas também, e muito bem contextualizado, né, Jorge? Porque quando tu falas que o personagem visita a namorada no quarto, ela está com os cabelos jogados na face, e a ilustração vem complementar a descrição, né? Depois nós temos uma ilustração também dela tomando água, das bolhas, né? Que inclusive na descrição das bolhas da água. O trabalho do Isaías Klein é simplesmente impressionante. O Isaías, ele é um gênio, né? Ele é um administrador de empresa, né? Isso, é administrador, trabalha na ABS Bios. Na ABS Bios, né? E faz por lazer. Mas agora ele está colocando já as obras dele em galerias do Rio de Janeiro. Ele está começando a ser reconhecido aí. Porque a obra dele se impõe, né? Quem olha um desenho que ele faz fica impressionado. Né? E em Passo Fundo ele chegou a fazer exposição já? Tu sabe se ele... Eu sei que ele está por fazer. Está por fazer? Nós temos agora um espaço da Galeria das Artes, né? Que é uma grata surpresa que nós conseguimos esse espaço junto à Estação da Gare, né? Foi uma luta que travamos também, e também tivemos a compreensão do município, né? E está lá ocupado pela Confraria das Artes, então o espaço. Agora tivemos recentemente a exposição do Leandro Doro, né, a respeito. Temos que fazer um registro também da qualidade da edição, né? É uma editora de Passo Fundo, né, a editora Salos, e que não deixa nada a desejar as melhores editoras aí do centro do país. Ela é um braço da IFIB, né? A editora IFIB. E uma qualidade impressionante. Impressionante, né? A revisão ortográfica perfeita, a qualidade da edição, das ilustrações, do papel. O grupo que trabalha lá, né? O Rodrigo Roman, a Elias Foquesato, enfim, é uma turma grande. Tu fizeste um agradecimento especial ao Diego Ecker também, né? Isso, exatamente. Exatamente, que é um o jovem Diego Ecker, né? Aliás, um amigo meu... Israel Rodigueira, enfim. Eu indiquei também essa editora com um amigo de Gaurama, o Gustavo Wolff, que lançou por eles. Ele ficou muito impressionado com o trabalho deles, pela parceria que se estabelece entre editor e escritor.
inclusive o editor dando sugestões. Eu acho que a verdadeira figura do editor é essa também. É né? essa. É ter esse olhar como leitor, né? E como aquele que faz a ponte entre o escritor, que normalmente tem dificuldade em divulgar a sua obra, né? Exato. O escritor, quando muito, sabe escrever, né? E ele precisa desse editor, né? Precisa muito editor. Aliás, o Brasil teve grandes editores, né? José Olímpio, que descobriram talentos e lançaram... Nós sabemos colocar uma história no papel. Agora, para montar o livro com essa beleza aqui, é necessário um outro tipo de habilidade. Né? Nós temos outros editores também, o Pablo Moreno também está muito editando. Bem. Né? Então, isso também foi uma luta que nós travamos aqui em Passo Fundo, pelo reconhecimento. Na verdade, nós temos uma moeda, vamos dizer, de três faces, que é o escritor, o editor e o leitor, né? Que é muito importante. Jorge, esse teu livro é um romance, né? Tu já tem uma história de escrita literária em Passo Fundo. Eu me lembro que tive em 94 no lançamento do teu primeiro livro, Exato, o Milan Miragem, né? Esse aqui venceu o que? Esse romance é o quarto. É o quarto romance. Eu escrevi o Milan Miragem, né? Que esse livro tinha dois nomes, né? O outro nome dele era Só Valentes Constroem Miragens. Né? Eu vi aqui na orelha e eu disse, mas eu não conheço esse livro. Na época se tinha a ideia de lançar um livro com dois títulos, né? Certo. Seria um subtítulo ou não? Seria um subtítulo. E depois eu escrevi um livro que era Não Busques o Perfume a um Só Coração. Um Só Coração. Né? Escrevi o Árvore dos Sussurros. Chá de Garfo. Aí o Chá de Garfo não é romance, aí ele é um livro de contos, né? Chá de Garfo. Certo. E depois escrevi um livro de crônicas também, que era o Tuco Tuco, né? Sim, conheço. E voltei agora com esse romance, né? Além de participar de livros, inclusive nós juntos temos publicado, Sim, né? temos publicados o Acerca do Circo, né? Foi lançado pela Sociedade dos Poetas Vivos, né? Isso. Nós nos reunimos todo sábado às 15 horas lá na Estação da Gare. E, Jorge, como tu vê a literatura em Passo Fundo? Eu acho que houve um crescimento da literatura em Passo Fundo. Houve um crescimento muito grande, né? E temos jovens espontâneos. Aliás, você tem um trabalho excelente com esse grupo que você criou, da Sociedade dos Poetas Vivos, né, que eu participo. E cada vez mais nós vemos se aproximar jovens escritores lá, não é? E temos incentivado, né? Sabes que com a jornada esse ano, uma jornada mais voltada para a comunidade também, integrada à comunidade, né? Nós tivemos um espaço na jornada, foi muito importante a participação, essa abertura. E a Feira do Livro também, né? É um momento assim, de festa e celebração, né? Temos o Projeto Passo Fundo também. Exato, muito importante, né? E eu acho importante, né? O que nós temos, não sei o que você pensas disso, nós temos que ter mais debates, né? Temos. Com os autores de Passo Fundo, né? Exatamente. Eu acho que esse é um espaço que a gente procura fazer isso, né? Mas eu penso mesas redondas, né? Com edições periódicas, assim, trazendo porque o livro, na verdade, ele não acaba quando você o edita, né? Ele começa a andar pelas próprias pernas, né? E é muito mais interessante a gente ler um livro, né? E fazer a crítica do livro, né? E até antes já da leitura, né? Ter uma noção, qual é o tema, discutir. Por exemplo, a voz literária, né? Você observa, eu sou uma pessoa que gosta de escrever na terceira pessoa, ou seja, é um narrador de fora, né? Não é o personagem que narra, mas é um narrador que está junto do personagem. Quer dizer, o meu narrador, ele só descreve o que o personagem vivencia. Certo. No primeiro capítulo, ele acompanha um personagem, né, que é o Christopher. No segundo capítulo, ele acompanha a outra personagem, que é a Cris, né? Então, esse tipo de debate enriquece muito o leitor, né?
enriquece, inclusive eu vi a tua preocupação, lançaste um folheto explicativo também, né? Em que você faz alguns esclarecimentos, inclusive falando sobre o estilo do escritor, dizendo que o escritor não tem estilo, quem tem estilo são os personagens. Os personagens. Achei muito interessante. E para quem não conhece teoria literária, isso faz parte, né? E é inevitável que o escritor transite por esses... Mas, Jorge, infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa, né? Foi um prazer te receber aqui e uma grata satisfação em ver mais um escritor pasfundense lançando livros aí e com uma carreira já consolidada. Agradeço a tua presença. Eu que agradeço. Boa noite.